Fala, galerinha do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professor Gersonias. Creio que o slide já está aparecendo para vocês. E qual é o tema da nossa aula de hoje? Fale comigo aí da sua casa. Questões SAEB, né? Certo? Essas questões SAEB são mais ou menos um simulado, né? Uma revisão de algumas questões que vocês vão fazer na prova Brasil, no final do ano. Vocês vão fazer uma prova que vocês vão representar, né, toda a nossa educação aqui da nossa cidade de Teresina. Muito importante, hein? Compromisso muito grande com essa prova, certo? Então, elas são importantes. Eu tenho certeza que vocês receberam essa atividade dos professores de vocês. E agora a gente vai comentar as questões, ok? São 5 questões, nós vamos comentá-las aqui rapidamente. Como é que é o procedimento que foi feito para resolver cada uma delas. Beleza? Tranquilo? Não é só ler texto e responder o que você acha que é correto, não, viu, gente? Tem alguns macetes aí, tem alguns manejos, tem algumas teorias para tudo isso. Conteúdo, questões SAEB, né? 5 questões, descritores para a prova SAEB. Nós vamos observar esses descritores aqui, ok? Então vamos lá. Então, se você tiver aí no seu celular, a atividade estiver assistindo pela TV, você pode até abrir a atividade junto comigo, ok? Se você estiver assistindo pelo celular, acompanhe aqui que tem a questão aqui, não tem nenhum problema. Então, a primeira questão da atividade de vocês, ela vai tratar de relação entre linguagem verbal e linguagem não verbal. A questão, acho que mais fácil dessa atividade é ela. Você tem que fazer, né, no caso aqui desse cartoon, né, você tem que fazer a leitura da linguagem verbal. O que é a linguagem verbal? É tudo que utiliza a palavra, certo? Então, a gente tem esse trecho aqui em cima, com linguagem verbal, e esse trecho, né? Aliás, esses dois trechos que é justamente a fala do pássaro, nos balãozinhos aí de fala, que é o passarinho falando, certo? Isso aí é linguagem verbal. E o que é a linguagem não verbal? Ok? A linguagem não verbal, que faz parte do texto, é justamente a imagem, né? O desenho da vaca, o desenho do pássaro, o desenho do ambiente aqui num todo, né? Certo? Tudo isso daqui é linguagem não verbal. Até as cores contam, gente. Vocês podem observar que o pássaro e a vaquinha aí, eles estão bem coloridinhos, né? Mas o resto não está colorido. Por quê? Tem alguma coisa aí. Ele não fez isso de graça não, viu, gente? Ele não quis economizar tinta não, pelo amor de Deus. Certo? Aqui vocês podem até dar uma olhada, que aqui é só indicação, né, do site, de tudo. E, geralmente isso aqui não ajuda muito na compreensão não, mas é sempre bom verificar que às vezes tem alguma pista, né? Vai que tem alguma coisa aí, certo? Vamos lá, veja que esse primeiro trecho aqui, né, de linguagem verbal, ele está apontando já até mais ou menos para a temática desse texto, né, desse cartão. Desmatamento na Mata Atlântica cresce quase 60% em um ano. Então veja que ele está falando de desmatamento na Mata Atlântica. A Mata Atlântica, né, aquela floresta que fica mais ou menos no litoral do nosso país, né, do nosso Brasil, certo? Quase não tem mais, né? A Mata Atlântica ela está bem acabada, certo? E ele está dizendo que cresce, né, quase 60% em um ano, ou seja, o negócio está bem evoluído, né? E o que é o desmatamento? Desmatamento, se você talvez não saiba muito bem, a linguagem não verbal, a imagem vai lhe mostrar o que é. Se Mata Atlântica é uma floresta e eu estou vendo que as árvores estão todas cortadas, olha, só os cotoquinhos aqui dos troncos, certo? Então tem um bocado aí. Se eu for circular todos aqui, perder muito tempo. Então veja só, né, que desmatamento é justamente, né, o corte das árvores, ok? Há desmatamento que é dentro da, eu nem sei dizer, né, mas é dentro da legalidade, que até a gente precisa realmente dessa matéria-prima que as árvores oferecem. Mas aí tem que ter o reflorestamento, né? E aí talvez ele esteja falando muito, né, do ilegal também, além do legal. Enfim, e aí o pássaro agora, né, a gente observa o pássaro que está tendo um diálogo com a vaca. E ele diz o seguinte: me disseram que havia uma floresta por aqui em algum lugar. Sabe me dizer aonde? Certo? Então o pássaro faz esse questionamento aí para a vaquinha, né? E a vaquinha está aí surpresa, né? Sem entender muita coisa. Ele está com aquela cara assim meio de desentendida, né? E a questão vai pedir o quê? Analisando o texto, entende-se que, ora, analisando o texto, é justamente isso que essa habilidade D5.4 trabalha.
Quando se trata de texto que a gente tem imagens, né, linguagem verbal e não verbal, a gente tem que fazer a relação entre o que é verbal e o que é não verbal. Nunca leia um texto sem se atentar para tudo. Veja que esse trechozinho aqui em vermelho, ele já disse metade do texto, né? Ele já fez uma leitura aí do texto quase que geral para você. Aqui só é detalhe, só é a representação, né? E a fala do pássaro com a vaquinha é só a ironia, é só o humor que ele está colocando aí, certo? E aí, como eu disse, até a questão das cores, né? Por que a cor, né, do ambiente, né? O ambiente está meio sem cor. Por que ele não colocou a mata verde, o céu azul, né? Porque ele está mostrando que com o desmatamento das árvores, né, o ambiente está perdendo vida. E cor, né, geralmente cor retrata a vida, certo? E aí a ausência da cor, né, no caso aí, ele está retratando justamente isso, né? O desmatamento, ele é uma coisa ruim, né? É a vida se perdendo, ok? E é isso que acontece. Ah, não é só a árvore em si que está acabando, não. Você acaba ali com toda a fauna também, né? Que depende daquelas árvores. E é por isso que o passarinho foi, né? Ele estava procurando as árvores, né? Pássaros gostam de se acomodar em árvores. Enfim, vamos lá. Estou analisando o texto, entende isso aqui. A vaca não sabe onde fica a floresta? A cara da vaca ela é até meio assim realmente desentendida, mas não é por conta disso, certo? Ela está na floresta, ela sabe onde fica, né? Ela não tem indício de forma alguma que a gente possa concluir isso. Naquele lugar nunca houve floresta? Ora, se a gente vê aí os toquinhos, né, de tronco aí todos cortados, é porque já teve uma floresta ali, certo? C, o pássaro está no lugar errado? No lugar errado ele não está, né? Ele foi atrás de uma floresta onde realmente havia uma floresta antes de ser desmatada. Então ele estava no lugar certo, né? Ele só chegou na hora errada, chegou depois que estava desmatado. Talvez tenha sido até melhor para ele, né? D, a floresta foi desmatada. E é isso. A gente observa que a fala do pássaro, né, é justamente para elucidar isso. Se ali não tem mais árvores, a floresta já perdeu boa parte, né, da sua vida ali, certo? Então a floresta foi desmatada. Facinho, né? Essa questão acho que vocês não encontraram tanta dificuldade não, né? Eu fiz aqui outras leituras só para acrescentar mais aqui a nossa interpretação do texto. Mas é isso, você relaciona o quê? Você relaciona a imagem, certo? Que é a linguagem não verbal, com a linguagem verbal. A simples relação aqui desse trechinho aqui, né, como se fosse um título, né, já lhe dá a resposta, com a imagem no todo. Letra D, o gabarito correto. Vamos para a segunda questão, né? Reconhecer elementos da narrativa, finalidade, encontro. São duas habilidades aqui. Uma, reconhecer elementos da narrativa, e o dois, a finalidade, encontros. Certo? Os elementos da narrativa, gente, pode ser os personagens, o ambiente, o tempo, o enredo. Pode ser também o conflito, né, que é o fato causador de todo o texto. Conflito não é uma briga, não, é o fato que causa o texto, certo? O desenvolvimento desse conflito, né, como é que a história vai se desenvolver, ok? O clímax, aquele ponto máximo do conflito, como é que vai acabar, né, essa história, como é que está chegando ao fim, né? E o desfecho, que é o final, que é justamente o encerramento no conto, ok? Conto é texto narrativo. Conto é uma sequência de ações, certo? Bem mais curto que um romance, que também a gente está estudando romance, né, durante esta semana, durante este período, mas a gente pode dizer que o conto também é narrativo. Vamos ver o que é esse conto, Histórias para o Rei. A visualização está boa para vocês, né? Então vamos lá. Nunca podia imaginar que fosse tão agradável a função de contar histórias, para a qual fui nomeado por decreto do rei. A nomeação colheu-me de surpresa, pois jamais exercitara dotes de imaginação, e até me exprimo com certa dificuldade verbal. Mas bastou que o rei confiasse em mim para que as histórias me jorrassem da boca à maneira de água corrente. Nem carecia de inventá-las, inventaram-se a si mesmas. Este prazer durou 6 meses. Um dia a rainha foi falar ao rei que eu estava exagerando. Contava tantas histórias que não havia tempo para apreciá-las, e mesmo para ouvi-las. O rei, que julgava minha facúndia uma qualidade, passou a considerá-la um defeito e ordenou que eu só contasse meia história por dia e descansasse aos domingos.
Fiquei triste, pois não sabia inventar minha história. Minha insuficiência desagradou. E fui substituído por um mudo, que narra por meio de sinais e arranca os maiores aplausos. Aqui é um conto, né, de Carlos Drummond de Andrade. Aí tem uma crítica, né, muito... Cara, Carlos Drummond de Andrade, ele é assim, né? Você lê uma história de Carlos Drummond de Andrade, você pensa que não tem nada a ver com nada. Você, nossa, que história sem nexo, sem... Mas que crítica que ele faz, né? O fato de as pessoas não quererem ler, as pessoas não quererem completar toda uma história, de as pessoas não terem toda, né, uma motivação para uma leitura completa, uma análise, uma interpretação das coisas. Tem gente que só gosta de ler título de notícia, fica mal informado, enfim, né? Então veja só que é o que acontece aí, né? Ele tinha boas histórias para contar, mas ele contava muita história e o rei já estava farto daquilo, né? O rei estava farto de quê? De aprendizado, de conhecimento, de boas histórias. Que coisa, né? Acontece. E ele tinha sido nomeado para isso. Vamos lá. O fato gerador do conflito da história está presente em: a nomeação colheu-me de surpresa, pois jamais exercitara dotes. B. Um dia a rainha foi falar ao rei que eu estava exagerando. C. Nem carecia de inventá-las, inventaram-se a si mesmos. D. Fiquei triste, pois não sabia inventar meia história. O conflito, gente, como eu disse, é aquele trecho que dá sentido a toda a história. É a ação central geradora de outras ações. É como se sem esta ação as outras não existiriam, certo? Veja só, geralmente o conflito ele acontece nos primeiros trechos do texto. E não é diferente aqui. Ele começa a dizer: nunca podia imaginar que fosse tão agradável a função de contar histórias, para a qual fui nomeado por decreto do rei. E aqui é que está o conflito. A nomeação colheu-me de surpresa, pois jamais exercitara dotes de imaginação. Aí está o conflito do texto, né? Ele ser nomeado de surpresa, pois ele não era alguém preparado para isso, né? De imaginar várias histórias e contar, né? Certo? Então aí está o conflito. Essa ação é central, ok? A partir dela, a rainha, né? Aliás, a partir dela, ele começa a contar histórias, a falar muitas histórias como se fosse água saindo dele, né? Ele diz como água corrente. Ele nem precisava inventar, parece que as histórias inventavam-se a si mesmas, né? Aí depois a rainha vai e fala que ele estava exagerando, depois a rainha vai e pede para que ele não conte mais a história, e aí o rei pede para ele inventar meia história, e ele fica triste porque não sabe inventar meia história, até chegar no final aí da história, né, que ele perdeu o cargo dele de narrador de histórias para o rei, né, de contador de histórias para o rei, e agora quem substituiu ele foi um mudo, né, que fica com os sinais contando história e arrancando aplausos do público, certo? Então, o conflito é justamente a nomeação, né, que chegou de surpresa. A nomeação, se ele não é nomeado, pronto, acabou, não tinha mais, né? História, levanta os créditos, acabou a história, acabou o conto, certo? Não tem aqueles memes, né, com alguns vídeos, que se alguém não faz isso no filme, pronto, acabava o filme ali, não tinha mais filme. Então é mais ou menos isso o conflito. Terceira, a finalidade do texto é, gente, o conto, né, ele não é um texto assim tão utilitário. Ele não vai ter uma utilidade assim, como é que eu posso dizer, né? Uma utilidade na esfera comunicativa que sirva, né, para as relações acontecerem. Ele é um texto mais de entretenimento. O conto você tem mais entretenimento com ele, né? E um aprendizado mais onírico, né? Talvez, um aprendizado bem mais, como é que eu posso dizer, criativo e lúdico, né? Por meio dos contos. E é isso que o conto faz, né? Então, se a gente for procurar uma finalidade bem mais dentro, né, do texto, o conto ele é um texto narrativo, ou seja, a finalidade do conto é narrar, certo? Narrar uma história. Era o que ele fazia, né? O rapaz, ele contava história, ele narrava a história, certo? Então, a finalidade do texto é criticar um comportamento? Não. Descrever uma situação? Não. Trazer um ensinamento? Isso aí é para fábula? Também não. Então, no texto é narrar uma história. Ah, professor, mas geralmente o conto ele tem descrição, ele pode descrever o ambiente, os personagens, enfim, né? Ele pode fazer algumas descrições, mas isso é parte, né? Faz só parte do texto. Crítica.
eu até disse que ele meio que tem uma crítica aí no texto, né? Mas o conto ele não é feito para criticar, certo? Esse aqui você pode entender, é uma interpretação que você tem a partir do texto. Mas todo conto, for para criticar, não é esse o caminho, certo? Então, aqui nós temos essas duas questões aqui já realizadas. Finalidade de conto, narrar, certo? Fiquem atentos a essa palavra-chave aqui, narrar. E conflito, qual foram as dicas que eu dei para você achar o conflito? O conflito, gente, ele geralmente está nos trechos iniciais do texto, você vai achar o conflito mais ou menos por aqui, certo? Como não é um texto longo, ele vai logo estar nas primeiras linhas. E outra coisa sobre o conflito é que ele é uma ação central, certo? É uma ação centralizadora. Você observa que é mais ou menos como se fosse um imã. Todas as ações estão voltadas para esta ação central, que é o conflito. Você tem que observar isso, né? Quando você lê um conto, a ação central do conto é justamente aquela que parece que todas as ações dependem dela, né? Se ele fosse, por exemplo, você pode até pensar assim, professor, mas aí está dizendo que ele foi nomeado por decreto do rei Benqui. Antes, um pouquinho. Aqui não pode ser o conflito? Não. Por quê? O conflito tem que ter a ver com o resto do texto. O resto do texto diz que ele foi nomeado de surpresa. Por quê? Pois ele não tinha esse dote, né, de imaginar, de contar a história, de ser tão bom nisso, né, tão eloquente nisso. Então, isso aí é o conflito. Mas aí depois as coisas foram acontecendo de uma maneira tal que nem ele controlava. Certo? Então, esse é o bom aí dessa história, né? Esse conto aqui de Carlos Drummond de Andrade. Sou muito fã do Drummond de Andrade, muito bom. Conferindo o gabarito, nós temos a letra A e a letra D, né? Na segunda e na terceira. Ótimo. Então, gente, tá aqui os procedimentos para vocês realizarem as questões assim. Vai aparecer mais questões assim ao longo deste ano com vocês. Polissemia como recurso de humor. Essa habilidade aqui, né, que vai falar de polissemia, gente, tem a ver com o significado, o sentido das palavras, certo? E a polissemia em si, né, significa dizer que, a gente pode dizer assim, vários sentidos, ou vários significados, né? É quando uma palavra, ela apresenta vários significados. A gente tem inúmeras palavras na língua portuguesa, né, que a gente pode dizer que elas são polissêmicas, né, que elas trazem vários significados, ok? Então, vamos, por exemplo, pegar a palavra pregar, né? Pregar pode ser você colocar, né, fixar algo em algum lugar, certo? Pregar, sermão, né, um sermão do padre ou de um pastor, de algum sacerdote religioso, né? Pregar, aí nós temos também esse outro sentido, né? A gente tem também pregar como se fosse fixar um prego, né? Bater num prego, certo? Então, aí pregar também. Então, vários sentidos para uma mesma palavra, né? A gente já trabalhou esse conteúdo ao longo do ano. Tinha até uma charge, né, sobre rede social, certo? E aí, lá na charge, o personagem dizia, né? Rede social aqui em casa é outra coisa, né? Que era justamente ele deitado na rede com os filhos e com a esposa. Ali era uma rede social. Aquela rede mesmo de se deitar. Então, a rede social era a rede compartilhada, né, entre ele, todos os filhos dele e a esposa, ok? Enquanto que a rede social pode significar também, né, as mídias que a gente utiliza hoje para se socializar, né, para você ter contato com outras pessoas, né? E o entretenimento é um dos principais motivos para isso, né, na rede social. A própria palavra rede em si, né, rede remete a várias coisas, né? Você tem a rede, essa que eu já falei de deitar, você tem a rede internet, você tem a rede, por exemplo, né, uma conexão entre várias coisas, né? Então, eu tenho uma rede de contatos, né, uma conexão de contatos que você pode dizer que tem. Você tem a rede, que é utilizada, né, como uma delimitação entre duas áreas, que é a rede de tênis, num jogo de tênis. Você tem a rede do jogo de vôlei também, que tem a mesma função, né, de delimitar duas áreas diferentes, certo? Quando o juiz fala rede, né, significa dizer que a bola bateu na rede, certo? Rede. Quando alguém no jogo de futebol fala é rede, né, aí já é a rede do gol. Olha só, vários sentidos para uma mesma palavra. Meu Deus, passar aqui o dia todinho falando de rede. Vamos lá. Vamos analisar esse texto aqui, que é o que nos interessa, do Chico Bento, né? O Chico Bento é aquele
personagem, né, que representa a camada social caipira, né, do nosso país. Também é bem legal. O Chico Bento é um dos personagens mais queridos, né, dos nossos quadrinhos, ok? E aqui a gente vê o Chico Bento conversando, nada mais, nada menos, olha que conversa aqui produtiva, né? Chico Bento e Zé Lelé conversando. E aí o Chico Bento oferece aqui ao Zé Lelé um leite, né? Toma um leite, Zé Lelé. Aí o Zé Lelé começa a arrancar a própria manga da camisa. Olha o Zé Lelé rasgando a própria camisa. Aí o Chico Bento pergunta, por que você está rasgando a manga da camisa? E o Zé Lelé responde, dizem que tomar leite com manga faz mar. Olha só. Que coisa, né? Esses dois personagens juntos aí, rapaz, dá uma das melhores histórias de quadrinhos, né? Zé Lelé evitando tomar leite com manga, certo? É uma questão popular, né? No caso, não essa manga que o Zé Lelé está dizendo, mas a manga, o fruto, né? Certo? O fruto da mangueira. Então a gente observa, né, que é muito popular dizer que leite com manga faz mal, né? Eu não sei se faz mal, não. Eu acho que não. Né? Eu tenho para mim que não faz mal, né? Como diz o povo. Certo? O pessoal disse isso. Eu nunca testei, né? Eu nunca também testei. Enfim. Será por quê, né? Será se faz mal só para a barriga? Será se dá uma indigestão? Será se você, tipo, tem uma morte fulminante? Eu acredito que não. Lógico que não, né? Enfim. Alguma coisa aí, ó. Alguém tomou e já tinha comido algo pior, né? E depois foi e atribuiu para o leite e a manga junto. Foi o leite e a manga que me fizeram mal. Rapaz, tomou o leite talvez vencido. Enfim, a manga talvez já estava num estado mais acima do maduro, né? Estava quase podre, enfim. Aí foi dizer que faz mal. Eu penso que não. Mas vamos lá. O humor do texto está presente principalmente no significado atribuído à palavra manga por Zé Lelé, fato de os meninos usarem uma linguagem caipira, incômodo de Zé Lelé ter que rasgar a sua camisa, D, susto de Chico Bento ao ver a reação do amigo. Primeira coisa, gente, que eu vou aqui ressaltar para vocês, é na leitura do comando da questão. Quando vocês forem fazer a leitura do comando da questão, observem aqui o principalmente, certo? Ele está perguntando, o humor do texto está presente principalmente. Ou seja, as outras coisas podem ser engraçadas, podem. Por exemplo, a linguagem caipira dos meninos, né, do Chico Bento principalmente. Por que você está rasgando a manga da camisa, né? Aí o Zé Lelé, dizem que tomar leite com manga faz mar, né? É engraçada essa linguagem caipira? É, mas não é aí que está o fato principal do humor do texto, né? O fato principal do humor do texto não está aí, certo? Veja que ele coloca aqui, ó, fato dos meninos usarem a linguagem caipira, a gente já vai descartar. Aqui não é o principal, certo? Então a gente descarta essa, não é o principal. Vamos botar só um xizinho? É engraçado? É, mas não é o principal. Incômodo de Zé Lelé ter que rasgar sua manga, veja que o Zé Lelé não está nem um pingo incomodado, ele rasga com todo prazer, porque ele quer, ó, tomar o leite. Então, Zé Lelé não está incomodado. Esse incômodo aqui, quem ficou meio incomodado com isso foi o Chico Bento, né? Que questionou, você está rasgando a camisa, rapaz? Calma aí. Susto de Chico Bento ao ver a reação do amigo, né? Veja que o Chico Bento até se assustou. Você pode olhar aqui, né, no rosto, a linguagem não verbal, né, mostra que ele até se assusta, né? Certo? Mas não é o fato principal, gente. É por isso que eu disse, olha, atentem-se para a palavra principalmente. Então, não é o fato principal, não é o susto. Vou colocar aqui só um xizinho também, viu? Porque ela não é de toda errada essa daí não, viu? O que é o principal? Qual é o suprassumo do humor aí? É justamente a polissemia, né? Manga, no caso, fruta é o que o pessoal diz, né? Leite com manga faz mal, mas no caso a manga, fruto. Porém, o Zé Lelé associou também a manga da camisa, né? Essa parte aqui da camisa, né? Você pode olhar aqui para mim, né? Para o vídeo onde eu apareço. Então, essa parte aqui da camisa a gente chama de manga, ok? Então, foi isso que o Zé Lelé fez, né? Ele atribuiu esse outro sentido, né? Por quê? Porque a palavra, ela permite isso, né? Vários sentidos. Manga pode ser o fruto, manga pode ser essa parte, né, da camisa, ok? Pode ser até manga, né, do verbo mangar, né, um verbo bem coloquial nosso aqui, né, bem regionalista, né, que é você tirar sarro de outra pessoa, certo? Você está mangando, o fulano está mangando de mim, né? Manga mais de mim aí para tu ver. Então manga, no caso aí, não é o fruto e nem a parte da camisa, né? Mas é o ato de a pessoa tirar sarro de você. Isso aí é polissemia, e é justamente isso, certo? Quando fala de polissemia, tem a ver com o significado.
Belezinha? Então, gabarito letra A. Vamos para a última questão, gente. Estamos chegando à última questão. Ok? Então, vamos ler aqui esse trecho aqui de texto. E a gente vai falar da habilidade inferir o sentido da pontuação. Nós vamos falar aqui da pontuação. Vamos aqui já olhar aqui o comando da questão para ser até mais rápido. Ó. Qual é a pontuação que ele vai cobrar? As reticências reforçam o humor do texto ao. As reticências, né? E veja que as reticências, elas têm um sentido, elas não estão aí de graça, elas estão para reforçar o humor do texto. Então vamos ler o texto agora. A visualização está ok para vocês. Então vamos lá. Naquela noite, o fotógrafo foi cobrir uma partida de futebol, na qual jogava o seu time predileto. É claro que acabou mais torcendo do que trabalhando. Tanto que na hora que seu time fez o gol, foi tanta emoção que acabou não fotografando o lance. No jornal, o editor estranha que o lance mais importante da partida não tinha sido registrado. Ué, mas você não pegou o gol? Ora, se o goleiro que era obrigado a pegar não pegou, imagine eu, um simples fotógrafo. Rapaz, eu fico pensando, eu já, várias vezes que eu assisto jogo de futebol, né, ou outros esportes também que eu gosto, né, eu fico pensando que eu ia ser igual esse fotógrafo aí, rapaz. Eu não ia filmar direito o negócio, não, né? O fotógrafo, eu ia ficar, era para torcendo, né? Se fosse. Até quando não é meu time, né? Quando eu assisto, rapaz, quando eu assisto o jogo que é contra o Flamengo, pode ter certeza, eu sou qualquer outro time, menos Flamengo. Corinthians também do mesmo jeito, sou qualquer outro time. O time pode ser ruim, eu torci para o ABC de Natal, mas levou de 6-1 do Flamengo, mas torci. Dei lá minha força para o ABC de Natal, rapaz. Enfim. Então, eu fico, se eu tivesse lá na situação, tendo que filmar, era arriscado o lance estar lá no ataque adversário e a câmera voltada lá para a defesa, né? Enfim, eu ia também perder, eu não ia conseguir. Eu fico pensando essas profissões, né? Como é que é? Rapaz, complicado, né? Então, veja que ele retratou, né, isso daí. E as reticências estão bem aqui no final, gente. Olha, vejam só alguns procedimentos que vocês devem se atentar. As reticências, elas estão no final de um trecho aqui, né, que é uma fala. Observe um travessão. Esse travessão aqui indica fala. Então, é a fala de alguém. E essa fala aqui a gente pode perceber na nossa leitura que é a fala do fotógrafo, né? O fotógrafo quem falou isso aqui, né? Ele está aí explicando. O fotógrafo, ele está aí explicando, né? Para o editor. O editor pergunta, ué, mas você não pegou o gol? E aí o fotógrafo, ele tem um entendimento diferente, né? Pegar o gol, quem deveria pegar o gol, né? O goleiro, e ele entende dessa forma. Ora, se o goleiro que era obrigado a pegar não pegou, imagine eu, né? Um simples fotógrafo, né? Certo? Ele faz aí até, ele dá essa ambiguidade, né? Entre pegar no sentido de agarrar, de defender, e pegar no sentido de fotografar. Certo? E as reticências reforçam esse humor, sim, né? Porque quando ela suspende essa fala, né? Ele está dizendo assim, imagine eu, simples fotógrafo, né? Ele está se referindo a pegar o gol, agarrar ou a registrar a foto, né? Quando ele suspende essa fala aí, pronto, ele dá o humor, né, do texto. Que se ele completasse, ficava aquele texto mais engessado. Então, as reticências deixam para a nossa imaginação. Será que ele ainda se refere a agarrar ou a registrar? Então, gente, as reticências, ela suspendeu. Lembrando, a reticências, ela serve para dar continuidade, mas a continuidade já tem que ter o resto de um texto aqui, né? Continuando, certo? Interrupção é quando alguém corta, quando alguém interrompe uma fala. Não foi o caso que aconteceu aqui também, certo? Ou suspender é quando você para, né? Você para ali aquela fala. Foi o que aconteceu aqui, ó, suspender a continuação da fala do fotógrafo, né? Essa suspensão foi essencial para o humor também. Letra D, o gabarito correto. E fica aqui meu agradecimento. Obrigado, galerinha, pela atenção e paciência de vocês. Até a próxima. Valeu!